Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. As minhas rosas do deserto estão florindo bastante, muito lindas, todas, a maioria, todas flores simples, mas tem sua beleza. Eu cultivo em vaso de barro, bacinha comum assim, ó, bem simples, né? Mas que funciona direitinho e dá certo. Na verdade, aqui no meu jardim de suculentas, a rosa do deserto também é uma suculenta. E aqui no meu jardim de suculentas eu cultivo minhas plantas, a maioria em vaso de barro. Melhor dizendo, em vaso de plástico, E funciona, dá certo, elas respondem bem aos cuidados que eu aprendi a dar para elas, né? Esses cuidados, como eu sempre digo aqui, a proposta do meu canal é falar da minha experiência no meu quintal. E como eu sempre digo, esses cuidados que eu ofereço para as minhas suculentas são baseados na minha própria experiência. Na minha própria experiência de um cultivo simples, que dá certo, que funciona. E as suculentas estão indo muito bem. Colorido está perfeito. Elas pegam sol quase o dia todo. Só não está pegando sol o dia todinho, porque aqui na minha frente, onde que essas suculentas estão, tem esse pé de nespera que está muito alto, precisando de uma poda. Assim que passar mais esse período de muito sol, eu vou fazer essa poda tão importante e necessária. Mas mesmo assim, com a sombra da nespera, as suculentas estão pegando muito sol aqui no meu jardim. Sem falar que o sol aqui da minha região é um sol intenso. É um sol bem forte e o tempo aqui é bastante seco. É bastante seco mesmo agora, nesse período que estamos tendo um pouco de chuva ainda. As chuvas do verão, né, estão sempre aparecendo, depois o sol vem em seguida e as suculentas gostam, porque está alternando chuva e sol. Apesar de exigir mais cuidado, elas gostam, né? Ficam ainda coloridas e reagem bem. Então, as suculentas que eu cultivo em vaso de plástico, elas se dão muito bem. A maioria, olha, tem um ou outro de cimento, inclusive aqueles grandes, né? O vaso taça, que eu cultivo suculentas, tá? É cimento. Mas, na grande maioria, é plástico. E elas se dão muito bem. Estão muito lindas e coloridas aqui o meu jardim. Porém, tenho várias plantinhas aqui nesse cantinho de corredor que eu tenho cultivado, né, em vasos de barro. Hoje mesmo eu tive que repor a terra de quase todos os vasinhos, baciazinhas, porque a terra ela sai com facilidade, dependendo da chuva que cai e dependendo da forma que a gente rega. Muitas vezes eu rego com um copo mesmo, né? Uma jarra. E as suculentas que são plantadas em vaso de barro, eu noto da dificuldade que elas têm aqui no meu cultivo, com o meu clima, na minha região, a dificuldade de crescer, de desenvolver com a mesma rapidez que se desenvolve em vaso de plástico. Aqui, por exemplo, a título de exemplo, eu tenho experiência, né, assim, para mostrar mudinhas que eu plantei na mesma época em vaso de barro e em vaso de plástico. Notem, é visível. As que estão em vaso de plástico renderam muito mais rápido,
cresceram, desenvolveram, estão vistosas e também multiplicaram, né? Então, eu queria falar um pouco, quando eu vim colocar essas terrinhas aqui, né? Esse substrato, adicionar substrato aqui nos vasos, eu pensei em falar com vocês um pouco, porque tem muitas pessoas novas que estão chegando. E mesmo os que são mais antigos aqui no canal, e que eu agradeço muito a participação, agradeço muito por estar inscrito aqui no meu canal também. Mesmo essas pessoas de longa data, muitas desejam fazer uma experiência, né? Se planta ou não em vaso de barro. E se o clima for parecido com o meu, lá vai já uma dica de cultivo para poder vocês não sofrer danos e nem perder plantinhas. À medida, né, na medida que for aumentando aí os vasinhos de barro. Eu acho lindo. Olha aí, tudo natural, já são reaproveitados, já plantei em uma outra ocasião. Cria esse limo aqui, é comum mesmo que ele seca rápido. Eu não fiz impermeabilização por dentro. Tem alguns que é até pintadinho, ó, de tinta, mas só por fora. Também não indico. Se você quer pintar por fora, deve impermeabilizar por dentro, porque essa tinta acaba fofando. É o caso aqui, ó. Fofa e descasca. Então, ou deixa totalmente sem a impermeabilização, ou impermeabiliza por dentro e por fora, ou por dentro. Bom, qual é a dica que eu decidi falar com vocês que tem o clima igual ao meu? Antes de dar a dica, eu vou falar do meu clima, o clima aqui da minha região. Eu sou de uma cidade que chama Taiobeiras, fica aqui no norte de Minas Gerais, já pertinho do sul da Bahia. Então, quando se fala norte de Minas, as pessoas associam talvez com lá em cima, Montes Claros, mas não. Minha cidade é 270 quilômetros de Montes Claros, é mais perto do sul da Bahia. Então, fica no norte de Minas. Qual é o clima aqui? Sol quente, noites frias, frescas e venta bastante. Inclusive, esse corredor que eu estou aqui, que a gente chama de corredor, né? Aqueles espaços que tem entre a parede da casa e o muro que limita, né, com o vizinho. Então, corre bastante vento. Então, seca muito mais rápido. Qual é a experiência negativa que eu notei? Eu acabei de mencionar. Eu plantei plantinhas na mesma época num vaso de plástico e praticamente com as mesmas necessidades em vaso de plástico. Plástico e barro, melhor dizendo. As de barro não saíram do lugar. Desenvolve com muita dificuldade. Aqui é uma de folhinha e aqui é uma de folhinha. E as demais eram mudas. E ao passo que as de plástico, né, se desenvolvem com mais rapidez. Então, qual seria a dica aqui? Impermeabilizar por dentro, se você gosta do vaso cru assim por fora. Impermeabilizar por dentro, se você pretende deixar por fora assim. Porque a impermeabilização, que você pode usar um Notrol ou qualquer outro tipo, né, de impermeabilizante, você vai impedir que o barro sugue a água do substrato. Porque o que acontece é isso. Além do clima ser seco aqui na região, que já favorece, né, secar o substrato, o barro, ele também tem essa, né, ele suga
a água do substrato. De modo que, se você deixar passar do prazo, deixar o substrato secar muito, aí as plantinhas já não vão, já vai secar o substrato, e depois que secar o substrato, já vai começar a sugar a água das plantas pelas raízes, né? Então, a dica é, faça a impermeabilização. Se o seu clima é igual ao meu, norte de Minas, muito seco, sol muito quente, venta bastante e ainda chove pouco, né? O sol quente e as noites bem frias e venta bastante. Então, eu espero que tenha sido de dica útil para você que é novo no canal, está chegando e também começando a cultivar. E também para você que mesmo que está comigo há mais tempo, e obrigada por isso, você tem vontade de usar vasos de barro. É pequena dica, gente, dica simples para você não ter perdas, tanto quanto eu tive quando eu comecei, prejuízos, por causa da falta de experiência. Então, um outro ponto que eu gostaria de falar, de dar dicas, é o que eu vou fazer como experiência hoje. Eu comprei umas plantinhas na feira. Mudinhas, olha, potinho 6, parece. Essa daqui acho que eu até enganei, achei que fosse uma crassula diferente. E acabando parece, depois que eu cheguei aqui, que é uma jade. O sol estava bem quente lá e eu acho que não consegui identificar direito. E a pessoa que estava vendendo também não colocou identificação. E algumas uérniazinhas, ó. Então, eu vou plantar nesses vasinhos aqui de barro. Então, eu gostaria de plantar 3. 3 em cada. Mas como eu só tenho 4 mudinhas, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou plantar 2 em uma e 2 em outra. Nesse aqui, que não tem mais quase nada de tinta por dentro e nem por fora, eu vou plantar essa crassula, né? Que a gente fala crassula fusca. E essa daqui, que mais parece uma jade. E nesse outro aqui, que tá passado uma tinta óleo por fora, mas que está assim, ó, já arrancando tudo, eu vou plantar as 2 uérnias. Então, como que eu vou fazer? Eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês a minha ideia. Eu já fiz isso em carriola de suculentas. Eu já fiz essa técnica quando eu vou plantar sansevéria no meio de alguma outra planta, mas com objetivos diferentes. A sansevéria eu plantei usando essa técnica em outros, né? Para poder ela não se alastrar. Já nesse caso aqui, eu vou usar a mesma técnica com o objetivo de manter um pouco da umidade do vaso de barro. Então, eu vou explicar e depois eu vou parar aqui o vídeo porque eu tô sem como fazer sozinha. Então, eu vou explicar aqui para vocês a minha ideia e espero que dê certo. No caso da sansevéria, dá certo. Aqui é que é outro objetivo. Olha, separei aqui esse vaso para mim plantar essas 2 aqui, que teoricamente seriam suculentas de meia sombra. Mas eu vou cultivar aqui, onde pega um pouco de sol. Não vai pegar sol durante o dia todo, mas como elas já eram cultivadas no sol, eu vou fazer da mesma forma. Eu já coloquei aqui um pouco da parte grossa do substrato e tenho aqui do lado uma parte mais fina. Então, o que eu vou fazer? Com o objetivo de não desidratar essas plantinhas. São suculentas que aqui no meu cultivo precisa de um pouco mais de rega. Então, são suculentas que precisaria de um pouco mais de rega. Então,
Como eu vou plantar em vaso de barro, essa rega talvez vai demorar um pouco, né? Digamos que eu não vou poder colocar todo dia pela manhã ou à noitinha, que é a hora que eu gosto de regar minhas suculentas. Então, eu escolhi fazer o quê? Fazer um plantio com vasos sobrepostos. Eu tô colocando terra, o mesmo substrato que eu uso para todas as suculentas, que tem vídeo aí no canal onde eu explico o meu substrato comum. Não tirei o vaso de plástico, não retirei. E vou colocar aqui. É uma experiência que vai dar certo? Vamos ver, né? Vamos ver. Fazendo com a Sansevieria, conforme eu disse, dá certo. Mas o objetivo é outro. O objetivo de colocar um vaso de plástico dentro de outro vaso assim com a Sansevieria é para impedir o alastramento, né? Que a Sansevieria, ela é, na minha opinião, uma planta, uma suculenta, né? Invasiva. Então, ela acaba dominando o vaso e entrando nas outras plantas. Aí começa a ter problema com as raízes, né? E toma conta, ela é invasora. Aqui, no entanto, não estamos falando de plantas invasoras, mas estamos falando de suculentas que aqui na minha região precisa de precisa de molhar com mais frequência e eu não tenho experiência de plantá-las em vaso de barro. De modo que eu vou plantá-las em vaso de barro. E tô usando essa técnica de usar um vasinho sobreposto, né? Plantar suculentas em vasos sobrepostos. Com qual objetivo? Manter um pouco a umidade. Porque assim, se eu demorar de regar, o vaso de barro não vai desidratar a minha planta, porque ela vai ter a proteção do plástico, que vai manter aí dentro as raízes mais molhadinhas. Vou pegar uma outra plantinha dessa para me pôr aqui e já venho concluir com vocês. E assim ficou. Coloquei 3 mudinhas dessa outra suculenta aqui e aqui atrás as uérnias dentro do vaso de plástico. Então, é uma experiência que eu acredito que vai dar certo, porque ela não vai ficar encharcada, considerando que o vaso de barro seca aqui em casa com muita facilidade. Então, essas uérniazinhas não irão ficar encharcadas. Elas ficarão, elas simplesmente receberão a quantidade de água necessária para poder garantir a hidratação entre uma rega e outra. E ficou aí, ó, o vasinho de barro com essas suculentas, essas 2 uérnias plantadas em vasos sobrepostos. Vasos de barro com a suculenta, né, no vaso de plástico. Então, eu acredito que vai dar certo. Vou ficar de olho e vou contar para vocês a experiência, se deu certo ou não. E vou mostrar periodicamente para vocês como está se comportando essas suculentinhas aqui. Então, suculentas no vasinho de plástico, né, plantado no vaso de barro, com vasinhos sobrepostos. Vou usar esse termo. Como plantar suculentas, né? Suculentas que gostam de mais hidratação, de mais água, em vaso de barro, com vasos sobrepostos. Então, era esse o vídeo. Eu gostei muito de fazer esse vídeo para vocês, porque é experiência básica, mas que funciona. É tão bom quando a gente tem uma dúvida
e acha um vídeo que mostra, ou então ideias simples que vai trazer uma solução para as nossas, né, para o nosso cultivo. Essa aqui tá linda, olha. Essa aqui é a crassula fusca, né? Eu vou plantá-la aqui também. Não vou usar o vaso de plástico, porque essa crassula, ela não gosta de muita água. Então, essa aqui eu vou plantar normalmente, sem o vasinho sobreposto no de barro. Aqui tem outra crassula, sou apaixonada por essa aqui, ó. É uma crassula tissiflora, linda demais. Olha só que perfeição da criação de Deus. Linda demais, de fácil cultivo, gente. Pode pensar que não, mas aqui na minha região, ela é bem fácil de cultivar no meu clima, oferecendo a condição que eu ofereço a ela. De regas, né? Eu rego sempre que eu vou regar as outras, mas seca mais rápido por ser vaso de barro sem impermeabilizar. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse tipo de vídeo. Muito obrigado pela presença, muito obrigada por estar aqui sempre me dando o privilégio, né, da sua presença aqui nos meus vídeos. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!